E aí pessoal, beleza? Meu nome é Aaron Rodrigues e bora para mais um vídeo aqui do canal, porque hoje eu quero falar com vocês sobre o formalismo lagrangiano. Porque me diz aí, vocês sabiam que existe uma forma super elegante e sistematizada de descrever o movimento de um sistema físico que vai além do formalismo newtoniano? Pois é, existe e o nome é formalismo lagrangiano e é sobre isso que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje. Para começar, eu queria falar o seguinte, que não é exagero a gente falar que o formalismo lagrangiano ele é um dos pilares que sustenta a física teórica moderna. Ele chegou a esse patamar por diversos motivos, conforme eu vou falar ao longo do vídeo. Mas, já adiantando aqui, ele é uma forma muito elegante e muito boa da gente poder obter as equações de movimento de um determinado sistema físico, que, em geral, em muitos casos, é com isso que a física está preocupada, de obter as equações de movimento de um determinado sistema. Mas, para além disso, né, ele é um formalismo que, diferentemente do formalismo newtoniano ou da mecânica newtoniana, a gente consegue obter leis de conservação de uma forma muito natural usando esse formalismo, como, por exemplo, as leis de conservação da energia, do momento e etc. Dito isso, eu resolvi dividir o vídeo em capítulos novamente, que com sorte vão estar aparecendo aqui na timeline do vídeo, se não tiverem, estão lá na descrição, que são basicamente os seguintes: formalismos da mecânica, princípio da ação estacionária e formalismo lagrangiano. Falando então dos formalismos da mecânica, para início de conversa, o que a gente tem? A gente tem mais de um formalismo para descrever a mecânica. E os mais comuns são os três que eu vou falar aqui agora: o formalismo newtoniano, o formalismo lagrangiano e o formalismo hamiltoniano. Eu estou chamando aqui de formalismo conjunto de conceitos teóricos e regras matemáticas para entender e descrever fenômenos físicos. Ou seja, né, a linguagem matemática e os conceitos físicos que a gente usa para poder descrever os problemas na física. Podemos dizer que o formalismo newtoniano, ou a mecânica newtoniana, é o primeiro formalismo que a gente estuda quando a gente começa a aprender mecânica clássica. De forma que é o que a gente aprende desde o ensino médio e também no ensino superior para poder estudar a mecânica. Porque, bom, é um formalismo muito robusto e poderoso e que permitiu a gente obter diversos avanços nas compreensões de fenômenos físicos. Com o formalismo newtoniano, por exemplo, a gente pode descrever as órbitas dos corpos celestes, colisões entre corpos e por aí vai. A lista é muito grande dos fenômenos que a gente pode descrever com esse formalismo. Falando então da mecânica newtoniana, ela é principalmente, de forma resumida, baseada nas três leis de Newton que a gente estuda, em que a ideia central qual que é? Bom, dado que eu conheço as forças resultantes que atuam em um determinado sistema físico, e eu conheço as condições iniciais do problema, ou seja, posição e velocidades iniciais, eu consigo, através da segunda lei de Newton, descrever qual que vai ser a dinâmica e a evolução do sistema físico ao longo do tempo. Ou seja, através da segunda lei de Newton, tem as equações de movimento do sistema que vão permitir com que a gente descreva, de fato, o movimento do sistema para o caso da gente conseguir resolver essas equações. Olha, então ele parece excelente, né? E de fato é, porque se na física eu estou, em geral, em muitos casos, preocupado em descrever o movimento de um determinado sistema, obter as equações de movimento, e se eu disse que o formalismo newtoniano permite que, com as condições iniciais e sabendo as forças que atuam em um determinado sistema, eu consigo determinar qual que vai ser o movimento do sistema físico, então, a princípio, não parece que o formalismo newtoniano precisa de alguma extensão ou de alguma generalização, né? De forma que, então, quais seriam as necessidades de ter um novo formalismo da mecânica? Resposta curta, todas. Resposta longa é o seguinte: o formalismo newtoniano, em muitos casos, mesmo no contexto já da física clássica, sem falar da física moderna, ele é muito difícil de ser usado para descrever vários problemas, porque ele possui algumas desvantagens que eu vou citar aqui agora. A segunda lei de Newton, que descreve a dinâmica dos sistemas físicos, ela é uma lei vetorial, ou seja, a gente tem ali que, no caso, a força é uma grandeza vetorial, a aceleração é uma grandeza vetorial, e o que acontece? É mais difícil trabalhar com vetores em si, porque tem várias componentes que eu vou precisar analisar e vão ter várias equações de movimento que eu vou precisar analisar para cada componente. E isso, em muitos casos, é um grande problema. Para citar um exemplo, imagina que a gente tem dois pêndulos, por exemplo, acoplados.
Só nesse sistema aparentemente simples, já é muito difícil de se usar o formalismo newtoniano para poder descrever. Um outro ponto é que o formalismo newtoniano não passa para a gente de forma sistemática as leis de conservação que são tão importantes para a gente. Que, no caso do formalismo newtoniano, a gente coloca essas leis de conservação de forma externa, digamos assim. O formalismo newtoniano ele não passa diretamente as leis de conservação, tal como, por exemplo, o formalismo lagrangiano, junto com o teorema de Noether, passa para a gente. E por último, né, ele não consegue descrever de forma satisfatória teorias fundamentais modernas, como teoria quântica de campos e relatividade geral, por exemplo. Bom, falando agora do princípio da ação estacionária, ele é talvez o princípio mais fundamental de toda a física. E o princípio da ação estacionária passou por diversas formulações ao longo do tempo. A primeira pessoa que chegou a formular algo que seria parecido com o princípio que a gente tem moderno foi o Fermat, que o princípio do Fermat é uma das formas do princípio da ação estacionária, digamos assim. E, em seguida, veio o Maupertuis, que formulou uma das formas também do princípio da ação estacionária. Depois veio o Euler e, por fim, veio o Hamilton, que, dado ele, a gente tem o princípio da ação estacionária na sua forma moderna. E, bom, só para citar, né, a gente pode encontrar ele aí com diversos nomes. Princípio da ação estacionária, princípio de Hamilton, princípio da minimação, apesar de que não é necessariamente mínima, mas eu vou discutir isso daqui a pouco. Só para ilustrar, então, vamos pegar aqui o princípio de Fermat, que foi uma das suas primeiras formas. O princípio de Fermat, que a gente aprende na óptica, diz para a gente o seguinte, que a trajetória que a luz vai percorrer entre um ponto A e um ponto B é aquela em que ela vai gastar o menor tempo possível. Com o princípio de Fermat, no contexto da ótica geométrica, a gente pode, por exemplo, deduzir a lei da refração, ou no caso, lei de Snell, né? Em que, se vocês separarem bem, o princípio de Fermat diz pra gente que a natureza, na sua engenhosidade, busca sempre ali a eficiência. E, no caso, ou então, né, você poderia interpretar que a natureza ela é preguiçosa, né? Porque é dado um ponto A e um ponto B, de todos os caminhos possíveis que um sistema físico pode tomar, vai ser aquele em que, no caso, a luz, né, por princípio de Fermat, especificamente falando da luz, a gente tem que a luz vai percorrer esse caminho no menor tempo possível. E bom, eu não vou entrar aqui em outras formas do princípio da ação estacionária, nas outras formulações, de forma que para esse vídeo eu vou falar só sobre o princípio de Hamilton, que daqui a pouco eu vou explicar ele para vocês. O que eu estou chamando de formalismo lagrangiano foi inaugurado por Lagrange em 1788 no seu livro chamado Mecânica Analítica. Bom, vamos esmiuçar aqui o formalismo lagrangiano então, que eu vou tomar ele na sua forma mais simples, mas dá para generalizar para outros casos. Para isso então a gente tem que entender alguns pontos, a começar do que são coordenadas generalizadas. Considerando um sistema de partículas, ou então até mesmo uma partícula, as coordenadas generalizadas elas são um número mínimo independente de coordenadas necessárias para poder descrever o movimento daquele sistema físico. E, além das coordenadas generalizadas, a gente tem também, associada a elas, as velocidades generalizadas, que nada mais são do que a variação dessas coordenadas generalizadas no tempo, né? Ou a derivada dessas coordenadas generalizadas no tempo. Falando agora da função lagrangiana, ela é a diferença entre a energia cinética e a energia potencial desse sistema, em que a energia cinética e a energia potencial são escritas em termos dessas coordenadas generalizadas. Aí o que acontece? Essa função lagrangiana ela vai ter uma quantidade associada a ela fundamental que a gente chama de ação, em que, por exemplo, dado todos os caminhos possíveis que um objeto pode percorrer no espaço e no tempo, a gente tem uma ação associada a cada um desses caminhos. Aí vem o princípio de Hamilton, né, que o que ele diz para a gente basicamente que o caminho real, ou seja, o caminho que o sistema vai de fato executar, é aquele em que a variação da ação associada a esse caminho ela é extremizada, ou então estacionária, daí o nome princípio da ação estacionária. E bom, ao extremizar a ação, a gente consegue, por fim, obter as equações de Euler-Lagrange, que são essas equações que vão estar aparecendo aqui, e são as equações de movimento do sistema físico. E agora, qual que é o nosso trabalho então? Dado que a gente tem as equações de movimento, o nosso trabalho é resolver essas equações de movimento para poder, enfim, determinar a dinâmica
do sistema, em que as equações de Euler-Lagrange são um conjunto de equações diferenciais de segunda ordem que não necessariamente, em alguns casos, vão ser fáceis de resolver, mas a gente tem as equações de movimento através de um método sistematizado e relativamente simples da gente executar. Bom, simples comparado com a mecânica newtoniana, por exemplo, para alguns casos. Uma coisa que é importante mencionar também sobre as equações de Euler-Lagrange é que a gente vai ter uma equação de Euler-Lagrange para cada coordenada generalizada. Então, suponha que eu estou descrevendo um sistema físico com 3 coordenadas generalizadas, independentes entre si, que devem ser independentes, e a gente tem associado essas coordenadas velocidades generalizadas. Para cada uma delas, eu vou ter uma equação de Euler-Lagrange. Aí eu queria fazer esse adendo aqui porque esse é um ponto importante também. Bom, a gente pode dizer então que a mecânica lagrangiana ela é fortemente baseada no princípio fundamental da minimação. E note a elegância do método para se obter as equações de movimento, né? Em que, recapitulando, se a gente tem a lagrangiana do sistema, a gente sabe a ação associada a essa lagrangiana, a gente então deve extremizar essa ação para aí sim obter as equações de movimento que a gente, no final das contas, está interessado em resolver. Usando esse formalismo, junto com o teorema de Noether, a gente pode, por exemplo, de forma relativamente simples, obter leis de conservação fundamentais, como as leis de conservação da energia, as leis de conservação do momento, em que, caso você tenha interesse de entender mais sobre o teorema de Noether, eu vou deixar um vídeo que eu fiz sobre isso aqui na descrição do vídeo. Bom, até agora eu só falei de vantagens do formalismo lagrangiano, né? Mas, como tudo na vida, ele também tem as suas desvantagens. Como, por exemplo, o formalismo lagrangiano, ele não lida muito bem com forças não conservativas, apesar de que dá para a gente tratar forças não conservativas no contexto do formalismo lagrangiano. Em alguns casos, esse tratamento ele não é tão imediato quanto no formalismo newtoniano, por exemplo. E bom, se você tem gostado do vídeo até agora, deixe seu gostei aqui embaixo, que assim eu vou saber que você tem gostado desse tipo de conteúdo, que eu posso futuramente trazer um vídeo específico, né, sobre o formalismo newtoniano e também sobre um outro formalismo poderosíssimo da mecânica, que é o formalismo hamiltoniano. Então, deixa seu gostei aí para eu saber que você tem interesse em mais vídeos como esse. Finalizando, né, eu queria dizer que os princípios da mecânica lagrangiana são muito mais fundamentais e mais profundos do que os princípios da mecânica newtoniana, por exemplo. Apesar da gente conseguir fazer uma transição da mecânica newtoniana para a mecânica lagrangiana e vice-versa, a gente tem que a mecânica lagrangiana ela é mais abrangente e mais fundamental do que a mecânica newtoniana. E o que acontece? Como eu disse no início do vídeo, quando a gente tinha ali teorias modernas como a física quântica e a relatividade batendo na porta, a gente viu que a mecânica newtoniana ela já não dava conta de descrever essas teorias. De forma que a gente teve que usar o formalismo lagrangiano e o hamiltoniano para a gente poder construir essas teorias modernas. Em resumo, era basicamente isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Se você gostou, compartilha o vídeo, porque lembre-se, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. E no mais, muito obrigado pela sua atenção e vejo você no próximo vídeo.